Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia. Bendizei e louvai ao Senhor todo ser que respira. O louvor que flui do interior da adoração franca e sincera daqueles que alcançam o amor verdadeiro que lançou fora todo medo. Para aquele medo é para aqueles que estão sob punição, mas que teme continuamente a fim de não retroceder. Assim nos ensina o Senhor. Sabe aquele que teme continuamente, porque o temor é o princípio da sabedoria, e todo aquele que preza o reino dos céus mantém sempre nos seus princípios. Ainda lembrando que a base do seu trono, segundo a justiça, a equidade, a imparcialidade e exercer sempre o direito da verdade, porque ele detesta aqueles que violam o direito da verdade e são consumidos e reduzidos a nada por rejeitar o prêmio da justiça. A injustiça que eles amam é que os conduz à ruína e destruição, pois trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos seus homens, segundo seus muitos ídolos, seja aqueles feitos por gesso, aqueles que adornam uma pedra, seja aqueles que tornam o próprio ídolo uma estátua de sal. Lembrai-vos da mulher de Ló, que só serve para ser pisado pelos homens. Se o sal tornar insípido, perde a sua propriedade e para nada serve. Por isso, a única forma de sermos o bom sal é através daquele que nos concede a temperança, a conservação da carne enquanto aqui estivermos, assim como a conservação da nossa alma. Por isso ele nos ensina: sejais firmes e constantes no Senhor, sempre na temperança, na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, sempre não há lei contra as virtudes de Cristo, do qual nós adicionamos a nossa fé. Espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que firmam sempre constantes, segundo aquele que nos sustém e nos ajuda, segundo aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que nos ensina a perseverar segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Bem-aventurado os que estão sobre a sua misericórdia para semear misericórdia, porque aqueles que estão sobre ira e indignação, a palavra diz que ainda que queiram semear a misericórdia e abençoar, na verdade estão sobre maldição, e aquele que está sobre maldição não pode abençoar. Até as suas orações são rejeitadas diante do Senhor. A palavra diz até mesmo quando ofertam, porque ele disse: larga a tua oferta e conserta com seu irmão, e depois venha e oferte. Na verdade, estão em desacordo com aquele que é o irmão e amigo na diversidade de Jesus Cristo. Por isso ele já ensinava: porque vós ensinais que o ouro é mais, sendo a oferta mais importante que o altar, uma vez que o altar que santifica a oferta, e se não tem aquele que é o Espírito Santo para santificar a oferta, em vão aquele que oferta, e ainda que estão ofertando, não oferta para o Deus vivo e verdadeiro, segundo o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição. Na verdade, estão ofertando para segundo a lei e roubando a Deus, porque não se faz a oferta de forma correta. São aqueles que tomam por empréstimo do mundo e se tornam escravo do mundo. Abraão bem disse ao rei de Sodoma: longe de mim que tomei algo de ti, quando ele fez a proposta: me dá a alma que eu lhe dou a fazenda. Longe de mim que tomei uma correia da minha sandália de ti,
Tudo que eu tenho foi o possuidor dos céus e da terra que me deu. Ele ainda disse, exceto alguns que tomaram para si. Por isso muitos são os que tomam, crendo na mentira do diabo, mas na verdade do Senhor é o reino, é o poder, é as riquezas, é a glória para hoje e todos sempre. Mas aqueles que creem na mentira são cobrados, segundo na verdade não tiveram zelo pela sua alma, e dia após dia são ceifados segundo as suas muitas iniquidades. Mas para aqueles que depositam a confiança no Senhor, Ele nos ensina, nenhum de vós se perderá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.